Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Eu me chamo Alexander. Minha dupla é composta por mim, Alexander, e pelo Ramon. A gente está aqui hoje para apresentar a transição do modelo linear da empresa que a gente escolheu, que é a Vortex, para o modelo ESO, modelo exponencial. Antes de começar a apresentação, eu vou brevemente só retornar aqui o que é a Vortex, brevemente, e a gente continua logo em seguida. A Vortex nada mais é uma empresa que surgiu com o intuito de proporcionar uma experiência ali imersiva, uma experiência única e visual para o cliente, que ele está ali adquirindo a casa está em obra de planejamento, está em fase de construção, e ele quer ver o final, ele quer aquele resultado que ele pensou, que ele imaginou, e a Vortex entra nisso, com a criação dos renders, que é a personalização, a identidade visual, tudo em 3D, trazendo ali a iluminação, as peças, tudo que o cliente deseja. Então a Vortex é basicamente isso. Ela vende ali o sonho, a imersão para o cliente que está ali adquirindo a casa. Ele quer, mesmo em fase de obra, ele quer ali ele quer sentir, ele quer ver, ele quer, sabe, ele quer ter a ideia dele. Então a gente cria renders. E a empresa ela foi criada pelo Leandro, que cuida da parte visual, e pelo Ramon, que faz parte aqui da minha dupla do trabalho, que ele cuida da parte comercial. Agora vamos dar sequência aqui então do modelo linear para a transição em ESO. Então vamos começar aqui. Primeiro eu queria salientar a armadilha do crescimento linear, o que a gente identificou que faz a nossa empresa ser linear. Identificamos que a Vortex opera sob um modelo tradicional onde o crescimento é limitado por barreiras físicas e humanas. Coloquei ali alguns agregados que demonstram isso, né? Que é o tempo fixo, a fronteira geográfica e a escala inviável. O que quer dizer isso? Hoje, a Vortex ela atua de forma 100% operacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo o serviço ali é humanizado. Depende dos sócios ali, depende do Leandro estar produzindo para ela funcionar. Outro ponto eu coloquei, fronteira geográfica. Como a gente só atua aqui em Lavras, a gente tem essa barreira que nos impede de alcançar outras cidades. Então isso também é uma barreira. E outro motivo é a escala. Como depende 100% da manufatura, se hoje a gente atua numa produção em média de 20 renders por mês, se surgir uma demanda de 35, fica inviável. Então isso faz com que a gente se torne uma empresa tradicional e linear. Com isso, a gente pegou e fez aquele consciente exponencial do livro, o questionário. Deixa eu pular aqui. E a gente conseguiu uma nota de 26 de 84, uma nota baixa. E isso apenas comprova que a gente é uma linear e tradicional. Outro fato interessante é que mesmo a gente vendendo produtos ali digital, no meio digital, a gente não se torna uma ESO propriamente. Mesmo produzindo ali identidade visual gráfica, a gente continua sendo uma linear. Então, isso prova que para ser uma ESO não basta apenas migrar para o digital, pois requer uma estratégia, né? E é isso que a gente vai ver. A partir do momento que a gente fez esse questionário, que a gente apresentou aqui e realmente comprovou que é um modelo linear, agora a gente vai transformar ela em um modelo ESO, ou pelo menos tentar transformar ela em um modelo exponencial. Então, para isso, o que a gente precisa? A gente precisa de um PTM, o Propósito Transformador Massivo. Qual foi a sacada nossa aqui? Conectar a arquitetura ao seu estado final através de experiências visuais imersivas e sem fronteiras. O que isso quer dizer? Que a partir desse momento, a gente não fica só naquela barreira de atender aqui na região. A gente expande de forma praticamente global. Então agora não tem limite geográfico. Falar, é só aqui na região de Lavras. Só atendo Lavras e regiões pequenas, regiões em volta. A gente agora atende do modelo global. A gente proporciona isso de forma que qualquer pessoa do mundo inteiro possa ter. Com isso, a gente quebra, eu até coloquei aqui que é a estratégia de quebra de barreira geográfica e conexão direta com o ciclo de democratização da curva do 6D. É basicamente isso. Com isso, a gente quebra a última curva do 6D, que é ali a barreira geográfica. Então, agora a gente consegue expandir de uma forma global. Então, esse foi o nosso PTM. Bom, mas só o PTM não basta. Não basta. A gente precisa colocar alguns complementos para ajudar a alavancar isso.
Então, a partir de agora eu vou explicar o scale que a gente montou. Então, eu vou falar agora dos atributos do scale, que é a alavancagem externa. Esses 3 pilares aqui eu vou começar pelo staff sob demanda. Por que a gente colocou do modelo híbrido? Aqui a gente não pegou o pé da letra e tentou transformar ele direto no meio digital, porque a gente queria colocar algo mais próximo da realidade. Então, professor, a gente fez o seguinte: ao invés de a gente terceirizar todo o serviço nosso, que seria o adequado de acordo com o livro, a gente preferiu fazer o seguinte: a gente deixou ele híbrido. Por quê? Ao invés de a gente terceirizar tudo, como a gente faz modelagem de alto padrão, algo mais exclusivo, nosso staff sob demanda, a gente faz apenas na modelagem bruta. Então, se a gente está ali fazendo um render de uma casa, ao invés de a gente terceirizar tudo, iluminação, a construção, demais objetos, a gente terceirizou a modelagem bruta. Então, a gente terceiriza a parte da criação do esboço da casa, da árvore, e ele retorna para a gente terminar os retoques finais, a parte exclusiva do render. Então, por isso que a gente adicionou híbrido, porque a gente não faz um staff sob demanda propriamente terceirizando tudo. A gente optou por deixar os detalhes finais com a gente. Outro ponto que a gente colocou aqui, algoritmos, que nada mais é do que a parte de IA. Então, a gente vai optar por utilizar a integração ali de inteligência artificial para ter um ganho na resolução, fora que a iluminação, a simulação, tudo a inteligência artificial irá fazer. Então, a gente reprograma o algoritmo para trabalhar a nosso favor. Outro ponto também que a gente optou foi nos ativos ali da alavancagem em nuvem, né? Onde a gente vai guardar e produzir. Por quê? Normalmente, seguindo o passo a passo do livro, seria deixar tudo na nuvem e não ter pertence próprio, não ter objeto próprio, né? Mas aqui, professor, a gente pensou o seguinte, que seria inviável pagar 100% na nuvem. Então, o que a gente optou para seguir os passos ali do livro? Foi o seguinte: mesclar entre subir na nuvem e ter um armazenamento próprio. Mesmo isso indo contra alguns viés ali do livro, de não ter um pertence, mas seria melhor pelo seguinte fato: a gente teria um custo equilibrado entre manter muitas horas, muita memória na nuvem, ao mesmo tempo tendo o hardware ali que guarda pra gente, que faz um serviço de nuvem, porém nosso, pessoal. Porque se for pegar ali serviço 100% na nuvem, a gente fica muito acorrentado a grandes servers. Então, por exemplo, se a gente fica atrelado ali a um serviço de nuvem, um AWS, de repente um servidor cai, a gente perde completamente nosso poder operacional. Então, a gente mantendo pelo menos uma parte em hardware físico, a gente limita isso. Então, professor, esses foram alguns atributos de scale que a gente pensou. Não seguindo 100% do livro, a gente pensou em transicionar de uma forma inteligente ali, tendo um ponto crítico, pensando não só ao pé da letra, mas tentando adaptar para o modelo possivelmente real. Então, bom, agora eu expliquei sobre o atributo scale. Agora eu vou passar para o Ramon explicar sobre a parte do B2B e sobre o paradoxo ali de controle de qualidade. Então agora, professor, eu passo a palavra para o Ramon. Bom, dando continuidade à nossa consultoria, agora vamos ver o que acontece quando a teoria do livro Organizações Exponenciais colide com a realidade operacional de uma empresa. Nós fizemos uma análise de risco, percebemos que em todos os atributos propostos funcionariam na prática, que nem todos os atributos propostos pelo livro se aplicariam na prática para a Vortex. Aí, o livro sugere, por exemplo, o uso de comunidade e multidão, crowd, para captar ideias de fora. O engajamento gamificado para fidelizar os usuários, né? Mas aplicando a nossa realidade, a Vortex atua no mercado corporativo B2B de alto luxo. Se usássemos o crowd searching para delegar projetos para a multidão, quebraríamos o contrato de sigilo absoluto exigido pelas construtoras em seus lançamentos imobiliários. As informações que a gente trata, elas são muito específicas da empresa, e a gente não pode ficar divulgando muito para muitas pessoas, e como é um mercado de luxo, esse sigilo, esse
difícil acesso é algo bem visto, digamos assim. Seria um risco jurídico imenso, já que a gamificação não retém executivos. O que retém o cliente é o rigor técnico, prazo de atendimento consultivo, por isso que rejeitamos esses dois atributos. Porque gamificar com uma galera assim mais profissional não tem muito sentido, a gente precisa muito mais mostrar uma entrega de qualidade diferenciada do que preocupar numa gamificação das entregas ou da interação com o cliente, né? Deixa eu passar aqui para o slide 7. Por outro lado, olhando para a eficiência interna, implementamos com sucesso interfaces e dashboards. Teoricamente, interfaces são portais que automatizam a entrada de dados. Na Vortex, isso significa aposentar o recebimento caótico de plantas pelo WhatsApp e criar um portal estruturado com checklists automáticos para validar arquivos técnicos. Já os dashboards representam a gestão por métricas em tempo real. Nós eliminamos as planilhas manuais, retroativas e adotamos painéis integrados, como o Notion e o ClickUp, dando viabilidade instantânea do fluxo de caixas e status de cada projeto. Então assim a gente facilitou muito mais a gestão dos projetos, já que o cliente, a maioria eles são recorrentes, então eles vão sim se acostumar a uma plataforma dashboard de troca, até porque vai facilitar o próprio envio deles, dos documentos, e esse envio de arquivo, como é um arquivo pesado, é sempre chato, então ele tem que ser muito bem planejado, porque a quantidade de giga não vai mudar. O que vai mudar é como a gente vai acelerar as pequenas partes entre essa transição. O paradoxo do controle premium, né? Agora, deixa eu passar aqui só para o slide. Avançamos, chegamos ao paradoxo interessante envolvendo a experimentação e a autonomia. Nós adotamos a experimentação lançando MVPs comerciais, com passeios virtuais 360 graus, que testam rápido o mercado sem inchar nossa estrutura física. Então a gente testa algumas soluções novas para ver como elas se comportam, mas sem dedicar 100%, porque elas podem não dar um grande retorno. A gente só mede como que está a temperatura, né? Porém, nós recusamos autonomia descentralizada. Por quê? Porque o Vortex vende perfeição técnica e exclusividade. Delegar decisões estéticas finais para terceiros diluiria a nossa identidade visual premium, que é o nosso maior ativo. O controle de qualidade final precisa continuar blindado e centralizado nos sócios fundadores, até que seja realmente validado funcionários novos, pessoas que realmente entregam o que a Vortex se propõe a fazer, que atualmente é algo que a gente não tem no mercado. Para sustentar essas mudanças, ativamos o pilar de tecnologias sociais. O objetivo teórico é eliminar os silos de informação. Na prática, criamos o nosso cérebro digital. Centralizamos operações no Slack e Teams, garantindo a transparência radical no status de entregas. Então, cada um vigia a sua própria semana, aprende a dimensionar suas ações, como eles conseguem dar conta de quantas atividades elas podem fazer. E, além disso, criamos ativos de conhecimento, um repositório centralizado na nuvem. Agora, a equipe pode aproveitar os blocos 3D, textura premium e preset de iluminação indexados em segundos, que são arquivos geralmente chatos e cada um tem que ter a sua pastinha no PC. A gente centralizou tudo, em vez de perder horas procurando arquivos em computadores locais. Isso não economiza bastante. E qual foi o impacto qualitativo de tudo isso? Nós avaliamos isso através do questionário do quociente exponencial, EXQ. Antes da consultoria, a Vortex tinha apenas 26 pontos, presa à armadilha linear. Ao aplicarmos o atributo Scale e Ideas de forma realista, a pontuação saltou lá para 48. A empresa abandona o modelo linear tradicional e passa a ser classificada como uma transição inteligente, conectando com a curva dos 6Ds, de Peter Diamandis. Nós atingimos a desmaterialização e a democratização. Velocidade, então, isso dá 3 superpoderes para a Vortex, o que eu quero comentar aqui, eu acho bem importante. A velocidade assassina, o uso de IA generativa para processo repetitivo de step, de demanda, permite prazo de até 3 vezes mais rápido. Então, com toda essa tecnologia, a gente consegue aumentar muito mais a nossa entrega com o mesmo investimento. Então, esse até o conceito de startup mesmo, a gente conseguir entregar muito mais do que a gente investe em equipamento, em equipe, né? O edge geográfico, nosso propósito, né? Quebra barreiras regionais, atraindo capital de clientes globais, margens blindadas, alavancar o render farms na nuvem, em vez de comprar computadores caros. Nós desmaterializamos a estrutura, mesmo que se a demanda dobrar, pagamos apenas pelo uso de demanda, chegando muito perto do custo máximo, próximo de zero. Para concluir o nosso diagnóstico, a Vortex se torna uma plataforma exponencial pura, como a Airbnb? Não, pois parte humana e padrão premium exigem controle humano. Mas como diz o nosso veredito final, a Vortex não se torna uma plataforma pura, mas um agente ágil, intangível em qualidade escalável através de transição inteligente. Agora ela tem uma estrutura para multiplicar suas receitas sem amarrar seu crescimento em horas físicas dos fundadores. Bom, muito obrigado.